E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Nós temos na Bíblia poucos textos que nos ensinam a orar. Nós encontramos a oração do Pai Nosso, onde Jesus nos apresenta um modelo de oração e temos muito para aprender através daquela oração. Nós temos nessa passagem Jesus nos ensinando alguns princípios que devemos levar em consideração de uma forma muito séria ao orarmos. Então eu gostaria de destacar alguns destes princípios. Primeiramente, no verso 5, Jesus diz: não sejam como os hipócritas. Os hipócritas, segundo Jesus, gostavam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, com a finalidade de serem vistos. Com certeza, Jesus está se referindo aos fariseus. Eles queriam que as pessoas os vissem orando, para que os julgassem espirituais. O hipócrita é caracterizado pelo uso de uma máscara, pois a origem da palavra está ligada com o ato de atuar em peça teatral. Hipócrita é uma pessoa fingida, falsa, aquela pessoa que quer ser o que não é. Deus deseja que entremos em sua presença sendo nós mesmos. Ele deseja falar conosco e não com aquilo que representamos em nosso dia a dia. Ele deseja falar com o nosso ser, despido de todo o papel colocado em nós pela sociedade, pela religião, despido de toda a máscara de santidade. Deus quer falar com a pessoa que existe em você, o seu verdadeiro eu. Deus deseja falar com o Cornélio, e não com o pastor Cornélio, não com o marido Cornélio, não com o pai Cornélio, simplesmente com o Cornélio. Não é fácil tirarmos nossas máscaras e nos apresentarmos a Deus sendo apenas nós mesmos. Isso não significa que os papéis que vivo em minha vida sejam sem significados, ou que eu possa separá-los do que sou. Não. Todos os papéis que exerço em minha vida fazem parte de mim e contribuem naquilo que sou. Contudo, Deus quer falar com o Cornélio, sem que eu me esconda atrás destes papéis, sem que eu use como desculpas as situações da vida ou as cobranças impostas por estes papéis, como um meio para não me despir diante de Deus e adorá-lo. Muitas vezes, nós chegamos diante de Deus apenas por trás dos papéis. Oramos pelas necessidades que possuímos como pastor, oramos pelas necessidades que possuímos como maridos, oramos pelas necessidades que possuímos como esposas, oramos pelas necessidades que possuímos como funcionário, como patrão. Mas não vamos além disto. Deus quer ouvir tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos nos papéis dos nossos dias. Mas Deus quer ir além. Deus quer falar com o Cornélio que está por trás de todos estes papéis. Quando eu conseguir tirar todas estas máscaras, quando eu conseguir tirar tudo aquilo que envolve a minha vida por esses papéis, vai sobrar só o Cornélio. E é nesse momento
que eu vou conseguir adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí sim, a minha oração será uma oração profunda. Porque o fim de toda oração é glorificar o nome de Deus e não de ser reconhecido como santo pelos homens. Eu não devo atuar diante de Deus. Eu não devo ser o que não sou para que outros pensem que eu seja. Eu não devo ter medo de me despir diante de Deus. Por isso Jesus diz, vá para o seu quarto, onde podemos ser nós mesmos. Qual o lugar que podemos nos despir sem que sejamos acusados ou envergonhados? No nosso quarto. Vá para seu quarto é uma ordem que Jesus nos dá para irmos a um lugar onde possamos tirar as máscaras sem medo de sermos acusados. Talvez o seu quarto não seja necessariamente o quarto de sua casa. Pode ser que seu quarto seja o banheiro ou a sacada de seu prédio. Mas você precisa ter um lugar onde possa ficar a sós com Deus. Para isso, escolha bem o horário para você ir para o quarto. Uma vez no seu quarto, Jesus disse, feche a porta e ore. Acredito que aqui está a maior dificuldade, pois fechar a porta significa pôr fim a todo barulho, a todo ruído que possa nos interromper em nosso diálogo com Deus. Entretanto, existe um barulho que vem de dentro de nós. E então precisamos fechar todas as portas de nossa alma para que consigamos nos silenciar na presença de Deus. Possivelmente você sentirá a necessidade de falar muito antes que consiga fechar todas as portas dentro do seu coração. Derrame-se diante de Deus. Ele é seu refúgio. Derrame sua alma. Fale o que sente. Deus quer te ouvir sem máscaras. Se você acha que Deus tem sido injusto com você, fale. Seja honesto com Deus. Deus não gosta de pessoas fingidas. Deus não gosta de hipócritas. Se você acha que Deus te abandonou, fale para Ele. Se você acha que deve cobrar de Deus promessas, fale. Fale com Deus sem censura. O que passar na sua cabeça, fale para Ele. Na medida em que você vai se derramando, portas estão sendo fechadas. Quando você não tiver mais o que falar, fique em silêncio na presença de Deus. É no silêncio que Deus irá ministrar a sua vida. É no silêncio que você irá perceber que Deus é tudo para você. É no silêncio que os problemas se tornam pequenos diante do amor de Deus por você. É no silêncio que os planos de Deus são revelados para nós. É no silêncio que nossa alma se dobra à vontade de Deus e encontra na vontade de Deus a motivação para continuarmos suportando os sofrimentos e as dificuldades da vida. O nosso problema é que nos derramamos, falamos tudo o que desejamos, cobramos Deus e até damos para Ele as respostas de nossas orações, mas não nos silenciamos para ouvi-lo. Deixamos de ouvir seus ensinamentos e direcionamentos para nossas vidas. Certa vez, eu cobrei de Deus uma cura para a minha vida. Eu havia aprendido que Jesus tinha tomado sobre si todas as nossas enfermidades e que, portanto, não existia doença em mim, que isso era uma mentira do diabo. Então, eu aprendi que eu deveria orar a Deus e declarar diante dele que eu não tinha mais enfermidade e que eu não aceitava essa enfermidade, porque ele tinha levado sobre si. E eu comecei então a cobrar de Deus
esta cura. Porque eu acreditava que eu tinha o direito a ela. E eu fiz isso por diversas vezes em oração. Não foi apenas em um dia. Mas um dia, quando eu me silenciei na presença de Deus, Deus me disse que eu era o barro e Ele era o oleiro. E Ele me ensinaria quem era o Senhor e quem era o servo. A palavra de Deus foi dura para mim, mas ela foi para a minha salvação. Quando você se silenciar, Deus irá falar com você. No verso 6 do nosso texto, Jesus diz que quando nós entrarmos no quarto, fecharmos a porta e orarmos lá em secreto, diz que então o Pai que vê no secreto nos recompensará. O texto diz que o Pai que vê no secreto e não que ouve no secreto, o Pai que vê no secreto te recompensará. A recompensa ela virá quando o Pai olhar para você dentro do quarto. Veja, não é tanto o que você fala, mas é quando você se despir, é quando você tirar todas as máscaras e o Pai olhar você. E aí Ele vai encontrar um coração aberto e ouvidos atentos para receber dele a recompensa, a instrução, a vitória. A recompensa ela veio a mim. Foi com uma palavra de correção, de exortação, quando me silenciei. Deus quer hoje encontrar com você no quarto. Deus quer encontrar com você. Deus está te chamando hoje. Onde você está? Quando Adão pecou, diz a palavra de Deus que Adão se escondeu. E Deus desce lá no jardim para ir conversar com Adão, como ele sempre fez. Mas Adão não estava ali. E aí Deus chama Adão, onde você está? Você acredita que Deus não sabia onde Adão estava? É claro que Deus sabia onde Adão estava. O que Deus estava fazendo? Deus estava chamando Adão para vir até ele e se despir. Tirar agora as máscaras que estavam sobre ele após o pecado. Se revelar diante de Deus, confessar seu pecado, rasgar a sua alma, para que Deus pudesse curá-lo. Deus queria ter um a sós com Adão. Deus estava chamando Adão para vir para o quarto, fechar a porta e se mostrar para ele agora. Mas Jesus nos ensina mais algumas coisas dentro deste texto a respeito da oração. Diz assim no verso 7, não fiquem repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Jesus, ao nos ensinar a orar neste texto, primeiramente ele usou a figura do fariseu, que era hipócrita, por orar com a intenção de parecer ser o que não é. O segundo personagem que agora Jesus está se referindo é o pagão. O pagão era acostumado a fazer repetições em suas orações, acreditando que dessa forma poderia agradar os deuses para que estes cedessem aos seus desejos. Os pagãos acreditavam que as repetições faziam parte de um ritual de purificação da mente e do corpo. Encontramos reflexos destes conceitos ainda hoje no budismo e em algumas outras religiões, onde se ensinam orações que são verdadeiros mantras, repetições, sem vida e sem fé. Deus não gosta desse tipo de orações.
porque elas são vazias, sem sentimento, sem verdade. Uma vez que a pessoa não derrama seu coração, não expõe seus sentimentos e por fim ela não se conecta com Deus. Ela tenta se conectar consigo mesmo, com a sua alma. E esse é um grande erro, porque nós não somos deuses, nós somos criatura. Deus não quer ouvir mantras religiosos, sejam eles evangélicos ou de qualquer outra religião. Deus quer o coração. Aí Jesus diz no verso 8, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Jesus está dizendo para nós que não precisamos ficar fazendo repetidas petições vazias de sentido de vida diante de Deus, porque Deus sabe o que precisamos. Preste atenção, Deus sabe o que precisamos. O texto não está dizendo que Deus sabe o que desejamos antes mesmo de pedirmos, embora Ele saiba o que desejamos. Contudo, o que precisamos, na grande maioria das vezes, não é o que desejamos. Você já pensou se Deus resolvesse atender todos os nossos desejos? O mundo seria um caos. Se você assistiu o filme Todo-Poderoso, com o ator Jim Carrey, você sabe do que eu estou falando. Orar é confiar em Deus. Nossas orações, na maioria das vezes, são carregadas de pretensões erradas. Em vez de confiarmos que Deus sabe do que precisamos, ficamos tentando convencer Deus do que necessitamos, como se fôssemos capazes de saber mais do que Deus o que é melhor para nós. É muita pretensão de nossa parte pensarmos que nossos caminhos e pensamentos são melhores do que os de Deus. Não estou dizendo que você não pode derramar seu coração diante do Pai. Já falamos sobre isso. Contudo, precisamos crescer e compreender que nossas vontades e nossos sonhos precisam ser abandonados para vivermos a vontade e os sonhos de Deus. Precisamos amadurecer para sabermos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que todas as coisas em nossas vidas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para nos transformar à imagem de Cristo. O Pai sabe do que eu e você precisamos para nos transformar à imagem de seu Filho Jesus Cristo, pois este é o propósito dele em nossas vidas. Então tudo o que acontece coopera para que nós possamos ir em direção a este propósito, não para o nosso bem, como muitas vezes as pessoas compreendem, no sentido de que nós vamos receber recompensas por causa disso. Não, é que nós iremos amadurecer espiritualmente. Eu quero encerrar esta reflexão de hoje convidando você a ter um tempo agora no seu quarto com Deus. Derrama seu coração. E não importa qual seja a sua luta, a sua angústia, a sua pergunta, aquilo que tem inquietado a sua vida, derrame-se diante de Deus. Deus ouve aquele que é sincero diante dele. Não tente ser o que não é. Não tente fingir que não está doendo quando está. Deus quer ouvir o seu coração. Depois de se derramar, permaneça em silêncio na presença dele. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Deus te abençoe.